Boa noite a todos, pessoal. Estou muito feliz aqui em estar com vocês. Agradeço muito o convite aí do pessoal do Blockchain Connect. E vamos lá, que hoje eu vou falar de finanças descentralizadas para vocês. Hoje eu vou falar de DeFi. Então, pode compartilhar meus slides, por gentileza? Isso, muito bom. E aproveitando, hoje já teve um excelente painel sobre DeFi, foi na abertura do evento aí com a Adriana, o Gustavo e o Gabriel, e inclusive a Adriana falou para o pessoal explicar, né, como se fosse até para a avó dela, né? Então eu vou continuar as explicações nesse mesmo nível, a ideia é falar para todo mundo realmente entender um pouquinho mais sobre as finanças descentralizadas. Um pouquinho sobre mim. Bom, essa vai ser a programação até antes, né? Primeiro eu vou fazer uma definição de DeFi, falar o que acontece com o DeFi no Ethereum, como é que o Bitcoin funciona no DeFi, o que está acontecendo com ele, que daí entra o Bitcoin tokenizado, como é que aí o Bitcoin, existe DeFi no Bitcoin, e no final eu vou falar de DeFi na RSK, que tem tudo a ver com DeFi no Bitcoin. Bom, um pouquinho só sobre mim, eu sou uma consultora especializada em blockchain, principalmente Ethereum, que é a minha paixão mesmo. Nos últimos anos eu ganhei prêmio aí em alguns hackathons, o ano passado em Nova York, em Berlim. Esse ano eu fiquei muito feliz em ter ganho um prêmio do governo do estado do Colorado, em Denver, em fevereiro, antes da pandemia. E eu estou na lista dos 50 da Cointelegraph Brasil, assim, estou super orgulhosa disso esse ano. Sou a líder técnica e também professora na Blockchain Academy, sou apaixonada por dar aulas e sou developer advocate na RSK, que é uma empresa fora do Brasil. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de DeFi, a gente está falando, então, de finanças descentralizadas. Essa é a nossa tradução, que são aplicações financeiras baseadas em blockchain. Vocês também vão ouvir muito falar dos nomes Moneylegos e Open Finance. Todas essas coisas, DeFi, Moneylegos, Open Finance, querem dizer a mesma coisa. E quando a gente está falando de DeFi, a gente está falando de tecnologias que são open source, de código aberto, e é uma camada descentralizada para evitar os intermediários financeiros. Transparente como o blockchain, sem necessidade de permissão, como o blockchain, acessível a todos, que vai funcionar sem nenhuma autoridade central e sem regulamentação governamental, pelo menos por enquanto. Por um lado, ela começou com a ideia de recriar instrumentos e produtos disponíveis no mundo financeiro tradicional. Mas, por outro lado, todos esses produtos, eles funcionam no mercado que é 24/7, aí, todos os dias, todos os horários, e isso gera novas oportunidades de instrumentos financeiros, de investimentos, e como, por exemplo, o cálculo de juros por hora, por minuto, ou até mesmo num bloco do blockchain, que é o que a gente chama dos flash loans. E se a gente falar nisso, por exemplo, no Ethereum, que um bloco é a cada 15 segundos, imagina você ganhar juros por um investimento a cada 15 segundos. Imagina você trabalhar e receber por hora trabalhada. Muda completamente a ideia das coisas. Imagina que o mercado não vai, a bolsa não vai fechar na sexta-feira e abrir na segunda. É desse tipo de coisa que a gente está falando. É um mercado que não para, intenso. E um dos objetivos das finanças descentralizadas é facilitar o acesso de todo mundo aos serviços financeiros. Isso é um caminho, é um processo. Isso pode acontecer na forma de empréstimos que sejam mais baratos, mais acessíveis, que você não tenha que passar por um banco para ter um empréstimo. E, como eu falei agora há pouco, de lucros também quase instantâneos. Os usuários que administram seus ativos, então, os usuários, eles administram seus ativos, e não é o banco, não é a exchange. Então, você tem o controle total enquanto você está fazendo as suas aplicações nas redes descentralizadas, nas aplicações descentralizadas, que são chamadas as dApps, porque elas funcionam em redes peer-to-peer. Então, não existe uma exchange descentralizada onde você vai deixar os seus ativos. Você mesmo toma conta deles, com a custódia nas suas carteiras, nas suas wallets, e as autorizações para as aplicações descentralizadas, elas são todas feitas por smart contracts. O que isso quer dizer?
você autoriza um smart contract a mexer nos seus tokens, e ele vai mexer nos tokens que você deixou na quantidade que você autorizou. E quando a gente está falando disso, lembra que eu falei de Money Legos? Por que são Money Legos? Porque existe uma estrutura modular entre essas aplicações descentralizadas, como se fossem as próprias peças do brinquedo que são conectadas para a gente ter, então, peças maiores. E existe mesmo uma interconexão desses smart contracts, das aplicações, dos protocolos. Ah, eu acabei de lembrar, peraí. Aqui, ó, olha os Money Legos aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês aqui algumas pecinhas de Legos de verdade que eu peguei lá em Denver e que elas se conectam, elas se encaixam como a gente quiser. Então, esses são os nossos Money Legos. E a gente pode conectar ele de várias formas. Então, a gente, quando está falando de Money Lego, é como se fosse assim, uma aplicação descentralizada, um protocolo que já está no ecossistema. Ele, de forma muito fácil, vai interagir com outros que existem ou que serão criados, simplesmente porque a gente está falando de conexão de smart contracts. É um smart contract mandando transações para o outro. A maioria desses protocolos, eles são compatíveis com o padrão de tokens ERC20, que foi definido no Ethereum. Isso é um padrão, não é uma regra obrigatória, mas esse padrão, ele define qual que é o nome da função para você ver o seu saldo, que é o balance off. Qual que é o nome da função para fazer uma transferência, que é a transfer. E aí os tokens implementam essas funções de acordo com esses nomes. Então, quando a gente diz que um token é padrão ERC20, significa que ele tem essas funções e que a gente sabe que ele vai fazer determinadas funções, determinadas atividades. Tá? E um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala aí de DeFi, de Money Legos, é para... Eu adoro essa piada, assim, para... Assim, como explicar DeFi, que foi até um Twitter da Binance, né? E aí uma pessoa respondeu, assim, é quase que como você pegar uma extensão e conectar a tomada nela mesma. Quer dizer, é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está falando de DeFi. E aí, por exemplo, o que aconteceu ontem no Ethereum foi uma coisa muito até bizarra, porque houve uma atualização de um dos maiores cliente é o nó, né, que você executa no seu computador para se comunicar com a rede Ethereum, que é o GEF. Então, esse GEF foi atualizado, e alguns provedores importantes no ecossistema, alguns nós, eles estavam com uma versão mais desatualizada ainda, que na hora que foi feita a atualização para os nós novos, houve praticamente uma divisão da rede. Um dos nós que estava, um dos protocolos, um dos produtos que estava desatualizado era o Infura, que ele é utilizado para mandar transações para a rede Ethereum. E muitas exchanges usam Ethereum. Então, ontem foi um dia muito importante, assim, e muito complicado no Ethereum no início do dia. Tem quase a ver com isso aqui. E, bom, falando também de Open Finance, a gente está dizendo de conexões, ou seja, novas funcionalidades, oportunidades, ou seja, produtos e financeiros totalmente novos. Então, é a recriação do ambiente tradicional e é também a oportunidade de novos produtos e serviços. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é essa comparação entre finanças descentralizadas e centralizadas. Então, em finanças descentralizadas, eu estou falando num ambiente sem permissão, aberto, sem censura, econômico e baseado em blockchain. Nas finanças centralizadas, eu estou falando num ambiente que tem permissões, que é mais fechado, que ele pode ser censurado ou controlado, mais caro e construído em fundações, digamos, arcaicas, mais antigas. E eu queria falar para vocês um pouquinho agora de como que é o DeFi, tanto no Ethereum quanto no Bitcoin. E eu adoro as imagens da Cointelegraph. Gente, olha essa que linda. Então, antes, vamos entender um pouquinho do que a gente está falando. O Bitcoin, ele até poderia ser interpretado como um aplicativo de finanças descentralizadas, mas eu diria até que o Bitcoin é o ancestral disso. Ele foi o cara até que deu origem. Mas o Bitcoin, ele é o blockchain que permite que as pessoas realizem as transações financeiras com outros indivíduos sem a necessidade do intermediário financeiro.
E ele é considerado uma reserva de valor no mercado de criptomoedas. Ele tem a maior adoção, liquidez, volume médio de trade, capitalização de mercado, hash power. Por outro lado, o Ethereum, ele tem os smart contracts. E são os smart contracts que possibilitam a existência do DeFi, que são as regras que elas ficam programadas nos smart contracts, no blockchain. Então, os smart contracts são programas de computador que rodam no blockchain e por isso eles podem rodar de forma independente. Então, o que acontece com o DeFi no Ethereum? Eu coloquei só uma imagenzinha, mas é para vocês terem uma ideia. Sim, essa imagem não é a mais atualizada, tá? É a do ano passado, mas eu deixo vocês olharem um minutinho. Enquanto isso, eu vou perguntar para o Theo qual horário que eu comecei. Para eu ter mais noção do meu tempo. E repara nessa figura que a gente tem de tudo, né? A gente tem parte de pagamentos, de infraestrutura, de exchanges descentralizadas, de serviços de custódia, de empresas de investimento, de marketplaces, de mercados de predição, derivativos, que seriam previsões, né? Derivativos, identidade, stablecoins, que são fundamentais. Esse mundo de DeFi ele cresceu muito por causa das stablecoins, como o Gustavo já falou antes no painel deles. E também a gente tem toda uma área, por exemplo, voltada para seguros, até mesmo de seguros. Você vai comprar uma proteção para se tiver algum problema no smart contract, por exemplo. E o próprio horário aí, os próprios produtos aí de crédito e de empréstimo. Então, tudo isso é feito de uma maneira muito nova, muito diferente. Reinventam alguns produtos e criam-se outros. E aí, falando, como é que o Bitcoin entra no DeFi, né? O que acontece com o Bitcoin? A primeira forma em que o Bitcoin entrou no DeFi é sendo um Bitcoin tokenizado, ou seja, é uma representação do Bitcoin no Ethereum. Então, como é que funciona isso? Eu vou falar duas formas para vocês, tá? Uma delas, e assim, essas formas elas vão ser diferentes de acordo com o grau de descentralização, ou de confiança, ou de credibilidade, ou até de riscos mesmo. E uma delas assim, o mais importante é que a gente tem que manter a equivalência, 1 para 1 com Bitcoin, seja lá como for, né? Então, essa equivalência, ela é entre o Bitcoin original e o seu token, e esse processo tem que ser revertido, ou seja, quando eu crio o token, eu tenho que bloquear o Bitcoin, ou quando eu não vou mais usar o token, eu tenho que desbloquear o Bitcoin. Mas isso é uma das formas. Porque tem também a outra forma, deixa eu até voltar nesse aqui, que é a questão do Bitcoin tokenizado, como eu falei para vocês, que é essa, o bloqueio do Bitcoin por meio aí de algum mecanismo. Esse Bitcoin vai estar depositado em algum lugar, então ele é a garantia para você criar os tokens na outra rede. E aí na rede vai ter a representação do Bitcoin nessa rede. A outra possibilidade é o sintético, ou seja, eu vou emitir bitcoins, por exemplo, no Ethereum, mas eu não estou dando a garantia com bitcoins. Eu estou usando outros ativos para fazer essa garantia. E isso acaba sendo, assim, muito louco, porque nesse caso a gente está dizendo que a quantidade de bitcoins não vai ser a mesma, porque existem os bitcoins reais e as representações de Bitcoin que não foram feitas bloqueando bitcoins. Então, a gente pode ter até um número diferente. É uma coisa para se pensar aí, também no impacto disso aí no futuro. E para que a gente tokeniza o Bitcoin? Porque o Ethereum é onde hoje ainda tem as maiores possibilidades de DeFi, por mais que elas estão também já acontecendo no Bitcoin. Isso possibilita para as pessoas que têm Bitcoin, para elas participarem das oportunidades de finanças descentralizadas na outra rede, que seja no Ethereum. E aí, assim, se a gente pensar que o Bitcoin funciona a cada 10 minutos e um Ethereum a cada 15 segundos, um RSK a cada 30 segundos, a gente tem, então, o seu Bitcoin funcionando numa maior velocidade de validação dessas transações,
num ambiente que pode até ser mais com mais privacidade, fungível, porque ele é a mesma coisa, 1 para 1, e a gente traz o Bitcoin para esse mundo dos Money Legos, a gente aumenta as possibilidades dele. E, por outro lado, a gente pode dizer que, assim, o seu Bitcoin original, ele está intacto. E aí você garante que o seu Bitcoin é Bitcoin. Então, para quem realmente acredita mais em Bitcoin até do que nos outros ecossistemas, você mantém o seu Bitcoin original. E então essa flexibilidade que a gente tem com o token RC20 de Bitcoin é que o Bitcoin ele acaba virando um smart contract também. E aí que a gente consegue então utilizar ele então nos protocolos DeFi, porque a maioria deles usa tokens no padrão RC20. E eu tenho então uma curiosidade aí para vocês. Em setembro, que eu fiz uma apresentação de DeFi, a gente tinha já $745 mil aí de Bitcoin tokenizado no Ethereum. E hoje, esse valor dobrou. Já aí mais que dobrou, e assim, mais que dobrou em número de Bitcoins, né? De 74 mil para 153. E se a gente pensar que o Bitcoin já está valendo muito mais, hoje chegou a $16 mil, o valor financeiro do Bitcoin, ó, foi de 700 mil para 2 milhões e 400. Então, a gente vê que, assim, por um lado, é muito dinheiro que já do Bitcoin que foi parar no Ethereum, mas se a gente pensar e comparar com a quantidade de Bitcoins emitido, isso é pequeno, assim, não é tão grande assim, não. E aqui estão alguns exemplos, alguns nomes dessa sopa de letrinha aí, do que é o Bitcoin tokenizado no Ethereum. Então, não vou explicar o que é cada um, é só para vocês saberem que existe, então, todos esses, cada um desses nomezinhos aí é um tipo de Bitcoin tokenizado no Ethereum. E, por exemplo, interessante que no domingo, 17 de agosto, a gente tinha mais Bitcoins foram tokenizados no Ethereum do que foram minerados no dia. Então, a gente vê toda essa movimentação financeira acontecendo aí dos Bitcoins sendo tokenizados e utilizados no Ethereum. Eu trouxe um outro dado para vocês de setembro que eu não consegui atualizar hoje, a quantidade aí não só de Bitcoin, né, mas você pode ver que a maioria é Bitcoin, mas isso representa a quantidade de tokens que estão tokenizados em outras redes. E o último ali, o 8º lugar, que está, por exemplo, na Binance. E aí, bom, depois de eu falar de tudo isso, quer dizer, eu falei para vocês como é que estava o Bitcoin no DeFi, ou seja, tem muita coisa de Bitcoin no Ethereum quando a gente fala de DeFi. Mas também existe finanças descentralizadas diretamente no Bitcoin. Então, tem DeFi no Bitcoin. E para vocês terem uma ideia, então, do ecossistema, ainda tem mais no Ethereum, isso eu atualizei hoje, 203 projetos aí no Ethereum contra 26 no Bitcoin. Mas no Bitcoin a gente já tem os mesmos produtos financeiros que a gente tem no Ethereum. E a forma que foi encontrada para fazer funcionar o Bitcoin no DeFi, a gente tem que achar alternativas para os smart contracts. Uma é a Blockstream, que é a empresa do Adam Back, através da Liquid, que é uma sidechain, e a outra é a RSK. Até por eu também trabalhar na RSK, eu vou falar um pouquinho mais dela, tipo 2 minutos a mais. Que é isso que eu quero falar para vocês agora. Então, o que é a RSK? A gente tem o poder dos smart contracts do Ethereum, que são exatamente os mesmos smart contracts do Ethereum, a diferença é mínima, e ao mesmo tempo a gente trabalha numa rede que está baseada no Bitcoin. Então, a gente tem a segurança da rede do Bitcoin, porque o hash power, que é o poder de mineração na rede do Bitcoin, é muito maior. E a gente tem quase que uma boa parte dos mineradores de Bitcoin também validando a rede da RSK ao mesmo tempo, no mesmo software deles. Então, a gente pode dizer que a RSK ela é uma camada que envolve o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem ali a camada de valor e a RSK tem toda a camada lógica em volta através dos smart contracts. E aí eu posso usar até muitas das ferramentas que eu já uso no Ethereum, quer dizer, eu me considero uma desenvolvedora Ethereum.
E eu estou usando tudo isso hoje na RSK, porque para mim é a mesma coisa. E eu coloquei aqui uma grande figura para vocês, que são o que a gente já tem também de Open Finance, ou do ecossistema de finanças descentralizadas na RSK. Você vê que assim, já tem muita coisa também, ainda não está no nível daquela primeira de Ethereum, mas ela está crescendo. E eu não vou, eu coloquei assim alguns mais específicos que eu gosto mais, que é o pessoal da Money On Chain, onde eles fizeram o primeiro produto de stablecoin no Bitcoin, a Token Bridge, onde a gente pega tokens do Ethereum, traz para a RSK e vice-versa, o Arbank, que é um aplicativo também já para fazer empréstimos e para fazer investimentos, e o RSK Swap, que ele vem até da Uniswap, onde a gente troca os nossos tokens de forma instantânea, num mecanismo descentralizado de mercados automatizados aí de liquidez, que é o AMM, que não vai dar tempo de eu explicar agora para vocês. E é isso, eu teria muito mais coisa até para falar para vocês de cada um, eu não vou falar, porque eu cliquei no link errado. Mas tudo bem, dá para continuar. E eu vou só para ver se vocês têm alguma pergunta. E vou deixar aqui um pouquinho só o meu link para vocês. Eu vim aqui para o chat geral. Boa noite aí para vocês, Leandro, Carlos, Valéria, Cristiane, Cleiton. Sim, depois eu compartilho a minha apresentação nas redes sociais, Felipe. Então, vocês podem aí, me adicionar no LinkedIn ou me seguem em alguma rede social que eu vou compartilhar com vocês. No meu blog também, no ano passado, eu coloquei todas as minhas apresentações e palestras do ano passado. Eu vou fazer isso este ano também, mais para o final do ano. Então, vocês vão ter aí acesso a todas elas um pouquinho mais para frente aí esse ano. Provavelmente em dezembro, que eu vou estar um pouquinho mais calma. Esse QR Code é do meu LinkedIn, tá bom? E eu aceito todo mundo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para responder uma mensagem, mas eu gosto muito de conversar com todo mundo, estou super aberta aí. E é isso, queria realmente agradecer de novo a estar aqui com vocês. E deixa eu ver, tenho duas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo responder. O Leandro está me perguntando se o DeFi está numa bolha. Eu não acho. Eu acho que assim, o conceito de estar numa bolha significa que ele vai explodir. Não, eu acho que o DeFi ele está crescendo, são experimentos ainda, alguns podem dar certo, outros não, a gente não sabe tudo que vai dar certo. Mas eu não vejo que é uma bolha, não. Eu ainda acho que vai crescer muito mais. Tem muito potencial ainda para crescer. Até porque a gente vê DeFi no Ethereum e como eu falei, tem todo o potencial no Bitcoin, o próprio a Binance está começando também, tem umas coisas rolando na EOS, então tem mais coisa acontecendo, sim. Eu não vejo bolha aí, não. Não é porque, de repente, um projeto teve uma certa especulação que a gente pode dizer que é uma bolha. Então, eu acho que é isso. Obrigada a todos aí. Então, pessoal, e nos vemos por aí nas redes sociais, nos ambientes online, e espero muito em breve encontrar com vocês presencialmente também. Até mais, boa noite a todos.